Olá, pessoal! Espero que todo mundo esteja muito bem. Meu nome é Joyce Pedó e eu vou falar sobre o trabalho intitulado Imunoterapia tumoral em casos de neoplasia de mama, uma revisão acerca do cenário farmacológico atual. Este trabalho foi desenvolvido dentro da disciplina de Biologia Molecular, ministrado pela professora Lia Possuelo, professora do Departamento de Ciências da Vida, também da Universidade de Santa Cruz do Sul. Então, o panorama atual do câncer de mama, né? O INCA, Instituto Nacional do Câncer, em 2020, registrou ele como o tipo de neoplasia de maior incidência e mortalidade em mulheres brasileiras. Já nos Estados Unidos, né, o CDC, Center for Disease Control, em 2022 citou como a segunda principal causa de morte por câncer em mulheres. Lá ele fica atrás apenas do câncer de pulmão. É uma doença multifatorial, né? Sendo que apenas 5 a 10% desses casos ocorrem em mutação genética, conhecida que seriam nos genes BRCA1 e BRCA2. Todos os outros acontecem principalmente em condições externas, né, ou internas constitucionais do organismo. O câncer de mama pode ser dividido em vários tipos, sendo o carcinoma in situ, que seria o carcinoma que ocorre ou nos lóbulos ou nos ductos do seio, ou o carcinoma invasivo, que é aquele que a gente conhece como metastático. Também pode ser classificado pelo nível de recepção hormonal, quando ele é positivo para progesterona ou estrogênio, ou também pela presença da proteína do receptor tipo 2 do fator de crescimento epidérmico humano, o chamado HER2, que faz com que essas células se desenvolvam, né, no ambiente normal, e numa célula tumoral também faz com que se desenvolva o crescimento mais rápido desse tumor. O tratamento do câncer de mama, então, ele vai depender do tipo desse câncer, né? Se ele for receptor de progesterona ou estrogênio, se ele for positivo, ele pode ser tratado com terapia hormonal, além da radioterapia, quimioterapia, né? Cirurgia, nos casos que o tumor pode ser removido, e também as terapias direcionadas, que é um pouco que a gente vai falar nesse trabalho. O que seria então a imunoterapia, né? Basicamente, é um tratamento que busca ativar a resposta do próprio sistema imunológico do organismo para combater esse câncer. Teve o primeiro fármaco aprovado em 1992, por mais que essa ideia seja mais antiga, já do século passado, o Paul Ehrlich já postulava a ideia de que o organismo ele consegue, seria capaz de combater células neoplásicas, né? E existem tipos, então, de câncer de mama que são mais imunogênicos, ou que estariam melhores ou mais aptos à imunoterapia, né? Que seriam o positivo para o fator de crescimento epidérmico humano, HER2 positivo, e também o câncer de mama triplo negativo, que é o que a gente vai ver agora um pouco mais. O objetivo geral seria avaliar quais os imunoterápicos disponíveis no mercado são opções de tratamento com os melhores resultados para casos de neoplasia de mama especificamente. A metodologia, então, a gente utilizou as palavras-chave imunoterapia, neoplasia, agentes neoplásicos e neoplasia de mama com os operadores booleanos filtrando entre os anos de 2020 e 2022, apenas testes gratuitos e excluindo livros e outros documentos, né? Após a identificação, passando por alguns crivos que a gente utilizou, os números de artigos incluídos ficaram em 8 artigos, sendo que 3 deles falavam sobre câncer de mama HER2 positivo, um deles falava sobre câncer de mama HER2 negativo, 2 falavam sobre câncer de mama triplo negativo e um deles sobre câncer de mama em geral. Aqui apenas uma corrida de olho com os resultados que a gente obteve dos artigos. E agora, o que foi encontrado nos resultados, né? Imunoterapia, né, em casos de câncer de mama HER2 seriam os melhores prognósticos, principalmente com o trastuzumab, que foi o primeiro medicamento aprovado para câncer de mama HER2, né, em 98, seguido dos seus outras evoluções, né. Já também tinha alguns estudos falando sobre os inibidores de PDP1 e PDPLP1 no câncer de mama, que não seriam muito efetivos devido à baixa imunogenicidade, baixa número de receptores dessas proteínas, no caso, microambiente tumoral. Em exceção de câncer de mama triplo negativo, que teriam uma maior disponibilidade dessas proteínas no seu microambiente. Então, talvez teriam alguma vantagem em utilizar esse tipo de medicação, né? Também teve alguma coisa falando sobre a imunoterapia do câncer de mama HER2, mas esses cânceres de mama são mais difíceis de tratar com imunoterapia, porque eles não têm um alvo ainda a serem utilizados como a proteína-alvo, né? Diferente dos casos de HER2, né? Ou então nos que são hormônios positivos, que poderiam ser direcionados a esse tratamento. Então, ainda se precisam estudos para que seja encontrado alvos, para que possa ser desenvolvida uma imunoterapia nesses casos. Conclusão, né, então, que os imunoterápicos são, sim, promissores para o câncer de mama, mas vão depender das características do tumor, né? E que temos alguns que seriam mais propensos à imunoterapia, né, principalmente em casos que são positivos para a proteína HER2, e outros que não vão ser tão específicos, a não ser com estudos com novas proteínas-alvo. As referências que foram utilizadas nesse trabalho, e o meu muito obrigada!